Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, inciso 1, para corrigir-lhe de ofício o requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, inciso 2, por meio de embargos de declaração. Artigo 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz a hipoteca judiciária. Inciso 1. Embora a condenação seja genérica, inciso 2, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor. Inciso 3º, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte, para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência, salvo ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Parágrafo 5. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido, em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3. Da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Inciso 1. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. Que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: inciso 1, 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em: inciso 1, súmula de Tribunal Superior; inciso 2, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Inciso 3. Entendimento firmado em incidente de resolução, de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4. Entendimento coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Seção 4. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entrega da coisa. Artigo 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção é irrelevante à demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu. Este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos, se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo de multa fixada, periodicamente, para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Artigo 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Seção 5. Da coisa julgada. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material autoridade que torne imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal, expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se, inciso 1, dessa resolução depender o julgamento do mérito. Inciso 2, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Inciso 3, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la, como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Artigo 504. Não fazem coisa julgada. Inciso 1. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Inciso 2. Os demais casos prescritos em lei. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Artigo 507. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.